Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Somos alunas do curso O Caminho, Instituto Despertar da Igreja Nova Vida em Rio das Ostras. Eu sou a Michele. Eu sou a Fabiana. O presente podcast tem por objetivo mostrar o grandioso trabalho do Ulrico Zwinglio e sua importante trajetória como cristão protestante reformado. Como veremos adiante, a hegemonia da Igreja Católica, sua dominação e manipulação usando a palavra de Deus, foi interrompida por causa de muitos homens como ele, a saber, Calvino, Lutero, entre outros. Mas apesar de não ter a notoriedade como os demais, sua luta foi fundamental para libertar a Suíça e seus cantões, lugares afastados da capital, mostrando como a palavra de Deus deve ser pregada de forma livre a cada homem e mulher até os dias atuais. Bom, Zwinglio nasceu em 1º de janeiro de 1484 e ele foi um teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. E foi em 1506 mestre e exerceu o sacerdócio em Glarus. E durante 10 anos, Zwinglio se dedicou a aperfeiçoar seus conhecimentos nos idiomas bíblicos, especialmente no grego, para que pudesse ler a Bíblia de forma original, sem as mudanças que temos nas diversas traduções. Ele foi um importante patriota e humanista. Ele era sensível às mazelas da sociedade e como a igreja influenciava naquela época. E aí foi somente quando ele adotou a Bíblia como um guia único e a bússola para sua vida é que ele rompeu com as tradições romanas. E cada vez mais discordante da doutrina papal, ele mergulhou nas escrituras para rebater as regras do catolicismo, que eram impostas naquela época. E com toda a sua dedicação, ele tornou-se um expositor bíblico, apresentando continuamente o que ele entendia sobre o Novo Testamento. Os relatos da época apontam que, após ter sido curado de uma peste, Zwinglio adotou uma postura mais sistemática como reformador. O cristianismo, que já estava na sua cabeça, havia descido ao coração, fazendo com que buscasse apaixonadamente purificar a igreja das tradições não escriturísticas. Em 516, tornou-se sacerdote principal da cidade de Zurique. Já em 519, cada vez mais convicto do seu entendimento sobre o real evangelho, começou a pregar sermões bíblicos em tons reformistas, causando forte impacto na congregação da época. Após 3 anos, já em 1522, fez um protesto contra o jejum da quaresma e o celibato clerical, pontos fundamentais de discordância com a visão luterana. Ainda nesse mesmo ano, casou secretamente com a viúva Ana Reinhardt, a fim de evitar escândalos, pois não seria aceito pelas autoridades locais. Ainda no ano 522, que foi bem movimentado na vida de Zwinglio, e todos que compartilharam das mudanças que viriam, ele escreveu seu testemunho de fé. Renunciou ao sacerdócio, sendo contratado pelo Concílio Municipal como pastor evangélico e, dessa forma, pôde oficializar sua relação marital com Ana, com quem conviveu até os últimos dias da sua vida. Já em 1525, foi implantada a reforma em Zurique, culminando com a substituição da missa pela ceia. Foi uma importante vitória para a reforma tão almejada pelo Zwinglio. Nesse período, alguns dos seus colaboradores adotaram algumas posturas radicais quanto ao batismo infantil, dando início ao movimento anabatista, que seria um movimento contrário ao batismo de crianças, né, o batismo infantil. E buscando fazer aliança com protestantes alemães, Zwinglio conheceu Martinho Lutero no célebre de colóquio de Marburg. Embora eles tivessem muitos pontos de concordância, Zwinglio e Lutero não chegaram a um acordo com relação à ceia do Senhor. Voltando lá em 1522, Zwinglio escreveu o documento mais importante daquela época, sendo assim considerado até hoje os 67 artigos de confissão de fé da fé reformada. As principais confissões protestantes foram publicadas em Zurique, no ano de 1523. E o intuito desses escritos era que as pessoas comuns pudessem ter acesso e consultar esses artigos, complementando as escrituras sagradas. Porém,
com uma visão reformada, diferente da visão implantada pelo catolicismo. Então, esses 67 artigos que Zwinglio escreveu são considerados não somente a primeira confissão reformada, mas a primeira confissão protestante. E, ao contrário das 95 teses de Lutero, os 67 artigos não só abordaram um conjunto de doutrinas e práticas, mas deu considerável atenção a alguns princípios basilares do novo movimento protestante. Esse documento serviu de suporte para controvérsias religiosas na primeira disputa em Zurique, onde suas proposições foram aprovadas pelo Conselho, determinando que as igrejas do cantão, aquelas igrejas afastadas da cidade, da capital, pregassem somente o que tivesse nas escrituras, iniciando assim a importante reforma suíça. Nesse momento, Zwinglio confessa que seus 67 artigos tinham base nas escrituras e eram inspiradas por Deus, e somente ele poderia dizer, através do seu Espírito Santo, o que as pessoas deveriam fazer ou não fazer, inclusive tirando dos clérigos católicos o poder de perdoar pecados. De forma humilde, se propôs a ser corrigido, caso não tivesse entendido as escrituras de forma correta, mas ser corrigido somente a partir daquela mesma escritura. E no parágrafo introdutório de seu trabalho escreveu: Eu, Ulrico Zwinglio, confesso que tenho pregado na nobre Zurique estes 67 artigos ou opiniões com base na escritura, que é chamado Theophilutus, isto é, inspirada por Deus. Proponho-me a defender e vindicar esses artigos como a Escritura. Entre esses 67 artigos que ele escreveu, gostaríamos de destacar alguns aqui para vocês, apesar de todos eles serem importantes e interessantes. Entre eles nós temos Cristo é o único Salvador da humanidade. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. A igreja é definida em categorias espirituais, não institucionais. As obras são boas só na medida em que são de Cristo e não nossas. As tradições humanas, ou seja, missa, proibição de alimentos, festivais, peregrinações, vestes especiais, ordens religiosas e celibato clerical, são inúteis para a salvação. Somente Deus absolve os pecados humanos. E a Escritura não ensina o purgatório e um sacerdócio separado. A pregação está no centro do ministério da Igreja. Com esse documento, Zwinglio lançou os fundamentos da fé evangélica reformada. Esse extraordinário cristão contribuiu com a tradução da Bíblia, que se deu em 1531. E o intuito era oferecer uma Bíblia que fosse entendida pelo povo suíço, evitando a interferência e manipulação. Seus últimos anos de vida foram marcados por crescente atividade política. Nessa época, defendeu a luta contra o Império Alemão e contra os cantões católicos da Suíça. No dia 11 de outubro de 1531, quando acompanhava as tropas protestantes na Segunda Batalha de Keppel, Zwinglio foi morto em combate. Segundo se afirma, suas últimas palavras foram: eles podem matar o corpo, mas não a alma. E assim, podemos concluir a real importância desse respeitável homem e verdadeiro seguidor de Jesus. Seu trabalho foi fundamental para quebrar com as amarras da igreja e a manipulação do povo através das interpretações equivocadas da palavra de Deus. A Bíblia sempre foi a bússola norteadora de todos os cristãos, e por muito tempo ela foi utilizada como um instrumento para fazer as pessoas submissas aos poderes estatais de Roma e da Igreja. Contudo, após muitos embates, estudos e sacrifícios de homens como Ulrico Zwinglio, como Lutero, imbuídos e impulsionados pelo poder do Espírito Santo de Deus, hoje a Eclésia, nós temos a responsabilidade de viver conforme a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por enquanto é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!